Não. Pessoal, vamos lá. Que intervalinho cachorro, né? Muito, Hã? muito pequeno esse intervalo, hein? Nossa, esse intervalo. Mas eu É não que posso eu... reclamar. Hã? Eu não posso reclamar, não, que eu já fui lá comprar os materiais. Hein? Ah, é? Conseguiu? Consegui, deu tudo certo. Deu tudo Ai, que certinho. bom. Aí tá mexendo aqui. É, aqui também o meu Hum, bombeiro já chegou também. O marido chegou aqui agora pra tá hum, mexendo aí. Ai, ninguém merece, né, gente? verdade. Quebradeira em casa, ninguém merece. Poeira, sujeira. Nossa, você tá mexendo com gesso, né? É, vai ter que lixar pra pintar. Nossa, mãe. Olha, a Lívia Professor, chegou. Aê, professor, olha, prazer, viu? prazer meu. Deixa eu te falar, eu vou desativar minha câmera porque eu tô na clínica, né? E tá tendo onde eu trabalho e tá tendo curso. Então vou, para não pesar a internet, eu vou deixar ela desligada. Tá, só não some, né, Não, gente? tô aqui, vou ficar aqui, tô aqui. Você sabe que Não, professor na pandemia tá tudo carente, gente. Misericórdia. é, eu faço Misericórdia. ideia. É um alento pra gente quando as pessoas abrem a câmera, sabe? Eu trabalho na graduação, ninguém liga a câmera. Então tem que Ai, ficar faço gritando. ideia. Ai, Vocês estão gente, aí? nossa, é muito Não, eu vou ficar triste. aqui, não vou abandonar, não. Então tá bom, você trabalha com o quê? Eu sou administradora de uma clínica odontológica, eu e minha mãe. Ah, que legal. É. Ah, Aí fica ela fica com onde? a parte técnica, é aqui em Jardim Camburi. Você conhece Bacana. a região? Pouco, Mais ou menos? Sabe a Avenida Norte-Sul? sei. Tem o cerimonial Le Buffet. Uhum, Fica um sei. pouquinho depois do cerimonial, num prédio comercial. Que Depois eu legal. mando o virtual para você. Manda sim, gente, por favor. Pode deixar. E aí eu fico com essa parte de administração mesmo, né? Legal, Parte bacana. de gestão e tal, eu que cuido. Aí minha mãe, que é dentista, ela inclusive dá aula na FAESA também. Ah, Ela fica é? com a parte técnica. Uhum. Ah, que Eu tô legal. aqui dando a força. É, Hoje tem está que tendo ser. curso de harmonização facial, porque a gente também tem um instituto de treinamento. Aí na próxima, se Adoro, quiser, hein? estamos precisando de paciente modelo. Amanhã dá tempo ainda, hein? Opa, olha aí, gente, tá vendo? Por isso que a gente tem que criar relacionamento, tá Não é vendo? network. É que essa pandemia, minha filha, acabou com a gente, tá? Eu falei que eu vou ter que sair diretamente aqui da minha casa e passar para botar um botox aqui, ó. Vou É fazer. aqui o meu, gente. Ó, já falei, amanhã eu já sou paciente modelo. Ó, Miss, Gabriel, fala com a Elisa se ela quiser colocar preenchimento e botox. Amanhã Vou tem avisar, vou avisar. prática. olha aí, Beleza. gente, isso aí para conseguir não é fácil não, tá? Não é não, a preço de custo, hein? Aqui entre nós. Aí, ó. Olha só, gente. Eu tenho que ir escondida do meu marido, porque ele fala que meu marido é Ah, contra, entendeu? Aí eu tenho que dar um migué aqui, arrumar uma desculpa boa. E ó, é.
Então, Falar que aí eu vou você fazer outra coisa, né? Contar as mentiras, né? Porque, vai falar que vai no ah, shopping, fazer vou ali, compra. vou ali olhar as modas, que estou muito estressada na pandemia. A, Tipo a, isso. a médica falou quando eu fui falar, mas meu marido é contra e tal. Ela, menina, todo mundo aqui vem, faz, o marido acha lindo depois e tal, nem É, sabe o que você fez. Realmente, ele não repara nem o cabelo, quem dirá um botox, né? Então, né? Você não vai nem deixa matão, não deixa nada. pois é, O meu namorado ficava assim, pra que você vai fazer isso? Depois que eu fiz, ele realmente ficou muito bom. Tá vendo? é assim mesmo. Esses homens, E a gente tá fazendo investimento para eles, né? Estão achando não ruim é? ainda. Que absurdo, ó, Marada, pelo Também não amor de entendo, Deus. não. Ainda bem que chegou uma mulher aqui, ó, que me entende. Ele tá Brincadeira. aí? Meu marido tá aí agora com bombeiro. Gente, vamos voltar então. Senão Vamos, vou desligar então. eu fico aqui Mas eu fazendo, tô aqui. falando, conversando, jogando conversa fora a aula inteira, hein? Tá? Na aula presencial a gente pode, né? Porque aqui tá sendo gravado, aí depois, né, ó, pega mal. Não, vamos lá. Prazer te conhecer. Prazer é meu, seja bem-vinda aí. Obrigada. Gente, então vamos lá. Então, alguém tá falando? Não, né? Então vamos lá, ó. Então, na parte passada, a gente fez essa diferença, logística e supply chain, logística, fluxos internos, só lembrar. E supply chain, né, gerenciamento dos fluxos internos e externos. E aqui tem um conceito mais formal, né? Então, observa, ó, o supply chain vai englobar o planejamento e o gerenciamento de todas as atividades envolvidas em suprimentos, compras, produção e logística. Então, olha lá, a logística é uma Professora, parte. Oi? você está compartilhando algo? Não entendi. Não tá indo, não? Não, Ah, tá não. peraí. Peraí. Agora foi? Tá. Então, peraí. Vocês têm que me avisar que eu sou meio perdidinha nas tinhas aqui. Então, olha lá, ó, vai englobar o planejamento e gerenciamento de todas as atividades, inclusive a de logística, tá? E olha que interessante que ele fala, ó, abrange a integração colaborativa com os parceiros comerciais dos canais. Quem são os parceiros comerciais dos canais? A gente vai falar hoje à tarde, que são os atacadistas, os distribuidores, os varejistas, os operadores logísticos e os clientes. Então, o supply chain vai ser uma função de integração dos processos de negócio dentro de uma empresa, que também compreende as atividades de marketing, vendas, finanças, tecnologia da informação. Então, olha como o supply ele é algo mais amplo. Eu fiz esse esqueminha aqui que ajuda a gente a entender melhor entre cadeia logística e cadeia de suprimentos. Então, temos lá a cadeia logística, a integração dos fluxos internos, gerenciamento desses fluxos, tá? De suprimentos, produção e distribuição, e a cadeia de suprimento, ele vai englobar tanto essa integração interna, que vai tratar aqui, né, suprimentos, produção e distribuição, a logística, quanto a integração com marketing, com vendas, com finanças, com TI, com os fornecedores, com os clientes. Então, ele integra, digamos que tudo, né, todos os relacionamentos que a empresa vai ter, tanto internamente quanto externamente, tá bom? E aí, gente, eu vou passar um vídeo, eu adoro esse vídeo porque ele retrata bem e de forma simples como que é esse gerenciamento dessa cadeia, tá? Deixa eu pegar aqui. Ele vai dar um exemplo de uma produção de um produto simples, que é uma garrafinha de água. E depois eu vou mostrar para vocês a da Leroy Merlin, a cadeia de suprimentos da Leroy Merlin, tá? Que aí a gente vai mais para o nosso mundo real, digamos assim.
Welcome to Supply Chain Management. Now, I know most of you have spent your childhood evenings dreaming of taking your first supply chain management course. But for those handful of you who might not know what supply chain management is, let me provide you a brief explanation. Let's take a simple product, like a bottle of water. Clean water, a plastic bottle, a plastic cap, and a label. Buying them at the store or vending machine might cost you about $1.50. How much of that do you think is profit? Nope. Wrong. Wrong again. Not likely. Water. A plastic bottle and a label. That couldn't cost more than 50 cents. And if you buy them in bulk, how could each bottle not give you at least $1 in profit? Seriously. If you think you can make $1 per bottle, you should drop out of college right now and get into the bottled water business. You see, this right here illustrates one of the most common consumer misconceptions. Product cost is not equal to material cost. And in business, you don't have the luxury of thinking only as a consumer. You need to think like a business executive, or better yet, an entrepreneur. So, in order to figure out where all that profit went, we need to imagine what it took for that bottle of water to get into your hands. First, you need to negotiate the purchase of the empty bottles and caps. Those bottles will be much easier to transport if they're in boxes. We'll need to shrink wrap those bottles so they don't fall out of the box. We can move a whole lot of boxes quickly if they're all put on pallets. In order to move the pallets, you'll need a forklift, which means you'll need a forklift driver. That forklift will then take the pallet and put it into a truck, which will require a truck, driver, fuel, and insurance. Also, you'll need a label for that bottle of water. Therefore, you need to design the label, print the label, and get the label shipped to the plant. Another truck, driver, more fuel, and insurance. Our water bottling plant won't be free, and neither will the energy it uses. In our bottling plant, we'll have employees and bottling machines, and let's not forget the day-to-day items like light bulbs, garbage bags, machine parts, janitorial supplies, toilet paper, and anything else that will be used at the plant by the employees. Oh yeah, and we'll also need access to the drinking water. Machines will then purify the water. Other machines will bottle the water and affix the labels to the bottles. And still, another set of machines will box, shrink wrap, and then palletize the bottles. In order to move those pallets, again, you'll need a forklift, which means we'll need another forklift driver. That forklift will then take the pallets and put them into trucks headed to the distribution centers. And as we've seen, those trucks will require drivers, fuel, and insurance. Those distribution centers will also require employees, forklifts, and energy. From the distribution center, they'll head out to retail stores on still another truck, which will require a driver, fuel, and insurance. That store will need employees to unload the truck, stock the bottles of water on the shelf or refrigerator. If you have a refrigerator, you'll of course need energy. If we want to secure our stock, we may get a security guard or a security system. And of course, the store will likely get insurance. Also, imagine the costs associated with returning and replacing bottles that are damaged. Oh, and for some reason, even bottles of water sometimes have 1-800 numbers, which means you'll need a staffed call center to answer the customer's questions about your bottle of water. Wow! All those materials, boxes, people, machines, buildings, energy, fuel, and vehicles, they cost money. Those things weren't free, and they probably weren't used efficiently, and it's likely that several bottles didn't survive the journey to the consumer. Oh, and by the way, the employees at the water company, you know, the ones that work in finance, accounting, marketing, human resources, and IT, they want a paycheck. A simple example, a super simple product. We're beginning to see that companies face challenges when they buy things, make things, move things, sell things, and service things, which includes repair and maintenance. Oh, and let's not forget, companies need to do all these things using sustainable materials, energy, and methods. Guess whose job it is to make sure that all these things happen flawlessly, with minimal effort, and of course at minimal cost? You guessed it, supply chain managers. The supply chain manager needs to be able to do all of these things. They need to give the customer the product they want, when they want it, as often as they want it, for a reasonable price, while still managing to make a profit.
This requires world-class skills and knowledge in the study of supply chain management. There's that scary term again, supply chain management. Let me try to make it friendlier by shuffling around the words. There you go. The management of the chain of supplies. For some reason, that just seems a whole lot easier to understand, doesn't it? But it also helps us understand the complex nature of supply chain management. I mean, the management of the chain of supplies. Now let's think of other products and what their supply chains might encompass. Hamburgers, sweaters, coffee, tables, cars, and airplanes. Now I know many of you are saying, but I live in a service economy. I won't be manufacturing anything. Wrong again. As of 2008, the US was still the #1 exporter of manufactured goods. Okay, maybe not for long. So let's talk about service economy supply chains. Let's think of something you're probably familiar with, the hotel industry. What do hotels manufacture? Lodging experiences, dining experiences, spa experiences, which altogether make up vacation and conference experiences. In order to do all of these things effectively and efficiently, what's required? Hotels need to buy things like beds, furniture, televisions, cable, food, soaps, towels. They also make things, or in this case, manufacture services like housekeeping, meals, massages, and special events. Hotels also move things like transporting clean towels and food to and from the rooms, as well as transporting guests and their luggage to and from the airport. They even sell things like in-room movies, internet services, and tickets to events. And finally, they also provide services such as making reservations, organizing events, making wake-up calls, and even cleaning and pressing clothes. Once again, we see that the fundamental skills learned in supply chain management can be used to manufacture service experiences as much as they aid in manufacturing products. Well, I hope that this has given you an idea of what supply chain management is all about. You see, this is the reason why little kids all around the world want to be supply chain managers. They want to take part in manufacturing the best products and services on earth. So again, welcome to supply chain management, where all of your childhood supply chain dreams are about to come true. E aí, pessoal, deu para ter uma noção melhor, assim, com o vídeo? Você tinha assistido já, o Alan, esse? Já tinha sim. Já tinha visto esse, né? Já. Ficou mais claro, assim, gente, com o vídeo? Repare que ele mostra todas as decisões, né, que devem ser tomadas para produzir uma simples garrafinha de água, digamos assim. E é toda essa administração desses fluxos, sejam eles internos e externos, que vão ser responsabilidade, principalmente aí, da logística. A logística, ela tem grande parcela dentro disso, dentro dessa cadeia de suprimentos, né? E aí, eu queria mostrar para vocês, eu acho que é a da Merlin. Vou mostrar em seguida logo a da Leroy Merlin. Acho que essa também você não viu, Alan. Deixa eu abrir aqui. Acho que vale a pena. Só um minutinho.
sinergia entre as áreas de supply chain e central de compras é necessária para dar o primeiro passo, que é a escolha do fluxo logístico. Com base em uma análise do nível de serviço atual do fornecedor, localização das fábricas e seus centros de distribuição, dimensões do produto e outros, simulamos os fluxos para o fornecedor e decidimos pelo melhor, seja ele armazenagem, cross-docking ou direto na loja. Nossa equipe de abastecimento planeja a demanda a partir da projeção de vendas, demanda básica, ou a partir das apostas comerciais, demanda engajada. Compartilha e alinha com os fornecedores para garantir a disponibilidade de produtos para nossos clientes, nos CDs, plataformas e lojas, sejam os produtos nacionais ou importados. A operação de cross-docking é nosso principal fluxo, onde estão concentrados mais de 40% da participação de mercado das nossas vendas. São mais de 400 fornecedores sendo atendidos, com agendamento fixo, validação eletrônica contábil e financeira, via portal dos fornecedores e conferência detalhada, qualitativa e quantitativa. Esta foi a primeira operação onde foi implementado o SAP, garantindo melhor performance, maior confiabilidade e controles em nossa operação. Tudo isso por uma equipe 100% Leroy Merlin. Para armazenar toda a gama nacional e importada, temos disponíveis 2 centros de distribuição, Cajamar e São Bernardo, que juntos somam mais de 70 mil metros quadrados, com capacidade de armazenar mais de 70 mil pallets. Estas operações atendem pedidos de reabastecimento e de clientes, desde a recepção, endereçamento, até a separação e expedição para as lojas. Temos também as plataformas regionais, em São Paulo e no Rio de Janeiro, cujo objetivo principal é concentrar as entregas em domicílio, profissionalizando o atendimento ao cliente final e permitindo, assim, o foco total da loja na atividade comercial. Além disso, dentro da estratégia omnicanal, temos um CD dedicado à operação de comércio eletrônico em Embu das Artes, São Paulo. Inicialmente focado no estado de São Paulo e em breve com toda a gama disponível para todo o Brasil. No final do ciclo da cadeia de abastecimento das lojas e atendimento aos nossos clientes finais, nossa equipe de transportes planeja e programa os veículos necessários para a entrega das mercadorias, de todos os fluxos, nos prazos acordados e quantidades solicitadas. Sabemos que o trabalho não acaba aí e, por isso, buscamos, em conjunto com as lojas, adequar e qualificar os processos, estruturas e equipes para garantir lineares cheios, excelência no atendimento das retiradas e entregas em domicílio. Todo o processo de movimentação é garantido pelas equipes de qualidade e gestão cliente, que atuam em todas as etapas da cadeia de suprimentos, otimizando processos e gerenciando os indicadores de performance. No plano 5 anos, além de todos os investimentos na infraestrutura da malha logística, estruturação e capacitação organizacional e conceitos de omnicanal, estamos implementando uma nova base tecnológica de supply chain em 2 pilares. Para maior autonomia, segurança e produtividade, já implantamos o SAP em 2 operações, cross-docking e plataforma do Rio de Janeiro. E as demais já estão em preparação para o lançamento. Para melhorar a assertividade nas propostas de compras e a produtividade em todo o processo de abastecimento, estamos trazendo a mais nova ferramenta de reposição semiautomática do grupo ADO, que se chama Safe, e já está em piloto na loja de Brasília.
E ainda este ano estará disponível para todas as lojas. E isso não é tudo. Muito mais vem por aí. Aqui. Gente, é muito interessante esse caso da Leroy, ele mostra também toda a cadeia, né? E ele fala alguns pontos interessantes. Não sei se vocês observaram um CD dedicado ao e-commerce, então eles têm uma instalação só para isso, para gerar agilidade. Então, foi uma estratégia que eles adotaram, algumas empresas também maiores, no caso. E eu não sei se vocês observaram também, eles estão implantando a questão da reposição automática nas lojas, que era o que a gente estava conversando sobre o Kanban. Então, eles conseguem visualizar os produtos que vão ter corte, que vão estar em falta, né? Quando reduz um estoque, quando chega num estoque mínimo, ele já aciona automaticamente, já gera um pedido automático para esse CD, para despachar o produto. Então, isso você evita de que falte esse produto, aquele papo que a gente teve antes. À medida que a gente deixa faltar, é onde a gente abre oportunidade para a concorrência. Então, são algumas ações que eles estão tomando. A gente observou também a questão do SAP, que é o ERP, é o sistema que eles utilizam para gerenciar todas essas movimentações. O SAP é um sistema bem conhecido, bem famoso, geralmente usado por empresas maiores para poder gerenciar toda a cadeia de suprimento, né? E eles estão buscando outras inovações. A Merlin é muito grande, né? Então, eles movimentam muitos itens, são muitos produtos também. Bom, gente, e aí... Oi, pode falar. No caso aí, o SAP entrou como a ERP, né? O ERP. O ERP, eu não sei se todo mundo domina a nomenclatura. Eu vou colocar aqui... Quem trabalha em empresa maior, né? Enterprise Resource Planning. Lá na empresa a gente utiliza o SAP também. Era usa lá? microsiga, era microsiga e acabou migrando pro SAP. Tem várias versões também. Na EDP usa também. Tem várias versões, assim. Então, dizem que é o sistema mais completo, né? Mas eu costumo dizer, e às vezes eu faço um trabalho na minha empresa, que é essa questão de acompanhamento e análise de implantação de sistema. Não mexo com o sistema, mas eu analiso a necessidade do cliente, vejo o que os sistemas do mercado se propõem e entrego o estudo com o melhor custo-benefício. Porque é aquilo, né? Não adianta a gente ter uma Ferrari se a gente não precisa de uma Ferrari. Eu costumo dizer isso. É então, verdade. assim... Pode falar. A gente utilizava o microsiga lá, que é menos famoso, né, do que o SAP, acabou migrando por questão de auditoria e tal, mas assim, em termos de processo, o microsiga atendia a gente muito melhor, muito mais. O SAP assim, acaba sendo mais travado, mais engessado, de tanto controle. Aí é tão engessado que chega ao ponto de atrapalhar. Às vezes arredonda uma medição, uma coisa assim, meio... Para que algo tão bom se você tem que acaba arredondando uma medição, travando uma medição? Então, assim, mudou, mas eu preferia até o microsiga. Eu acho, eu vejo o SAP assim, o ponto positivo dele na parte de integrar, sabe? Na parte de Big Data, tipo assim, de sincronia com vários outros sistemas. Eu acho que o SAP ele fornece muito mais dados para você poder
analisar, utilizar ele, na questão de organização, como é que ele fornece, eu acho ele bem melhor mesmo. Mas é aquilo, dependendo do perfil da empresa e dependendo do que a empresa precisa, às vezes você investe um valor altíssimo, que não é barato, a gente sabe, e você tem várias funções lá que fica subutilizada. Por exemplo, a Real Café, ela utiliza o SAP, né? Ela tem o SAP lá. Mas grande parte das funções ela não utiliza. Então, fica, tipo assim, ela poderia ter um sistema mais barato, mais em conta, né? E tá lá com um sistema caro e não aproveita. Então, assim, eu costumo dizer que quando a gente vai escolher um sistema, a gente tem que pensar em várias coisas. Primeiro de tudo, é que a gente tem que ter os nossos processos mapeados. Não adianta nada você achar que você vai comprar um sistema que vai resolver o seu problema se você não tem os processos mapeados. Aí você vai criar outro problema, porque se você não tem como que as coisas fluem na sua cadeia, como é que você vai jogar isso para dentro do sistema? Isso aconteceu com uma empresa varejista que a gente foi fazer uma consultoria. Eles tiveram muito problema. Por quê? Porque eles compraram o SAP, não era a versão, era uma versão antiga já. E aí, o que aconteceu? Eles demoraram muito mais tempo para conseguir implantar o SAP do que eles tinham previsto e gastaram muito mais, porque tiveram que fazer um monte de puxadinho, customizar, aí a hora lá do cara lá do SAP, que teve... O que aconteceu? Eles implantaram um sistema sem ter processo. Então, fizeram o caminho inverso, né? A gente fala, organiza os processos e depois põe o sistema, fica muito mais fácil, né? Então, assim, o SAP é muito bom, mas depende da empresa, porque a gente também tem outras plataformas muito boas. Por exemplo, o BI, ele vem aí para a questão de análise de dados, ele atende muito bem, né? Então, você pode ter um sistema simples que vá abastecer diretamente o BI está conectado ao BI, e você faz análise de tudo ali. Então, você pode ter relatórios que... Se você tiver os relatórios que extraem em Excel... Vocês conhecem o BI, gente? Eu estou falando aqui. Você conhece, Gabriel? Assim, eu sei o conceito, tem até um colaborador lá que fica focado em BI, mais voltado assim para análise e exposição dos dados lá, dos indicadores. Então, assim, não sou especialista, eu conheço mais o conceito mesmo. Entendi. Mais o painel, mais o... Como é que ele... A gente usa o Tableau lá. Ah, o Tableau. O Tableau muito usado também, né? Isso. Aí, assim, os principais indicadores, que os nossos contratos são regidos por indicadores, né? São 20 indicadores contratuais, tanto em Serra quanto em Vila Velha, e esses aí ficam, todo dia chega no e-mail para os gestores, ficam em TVs lá, né? Passando os principais indicadores para não perder de vista mesmo. É muito bom, é uma plataforma muito, muito boa mesmo. Ajuda bastante, né? Fazer as análises. Claro que tem que ter uma pessoa que conhece para que os dados estejam ok, né? Não é fácil, não. Tiver um errinho ali, acabou geral. Aí ou você deixa de acompanhar certo ou acaba causando um estresse desnecessário, né? Que às vezes sai, e acontece direto. Aparece um gráfico lá que era para estar azul, sai vermelho. Aí vem diretoria perguntando o que aconteceu, que não sei o que. Aí quando você vai ver, é um dado que saiu errado lá, menos mal, né? Mas acaba causando um estresse. Até um input, às vezes, de um funcionário, né? É porque, na verdade, a gente tem que tratar esses dados. Mas acontece, não tem jeito, né? Verdade. Pode passar. Gente, e aí, então, para mostrar, a gente viu o caso da Merlin, e eu queria adicionar mais um conceito aqui importante, que é rede de suprimentos, né? Falamos de logística, falamos de cadeia de suprimentos, e nós temos também a rede. A rede de suprimento, ela nada mais é do que um conjunto de cadeias de suprimento. E como é que isso acontece? Isso acontece porque, por exemplo, no cenário que a gente vive, vamos voltar lá no exemplo da Garoto. A Garoto, existem
ela tem vários fornecedores, perfeito? Ela tem várias microoperações acontecendo dentro da sua cadeia de suprimento, que são conectadas a outras empresas que possuem as suas próprias cadeias de suprimento. Então, vamos supor, você tem lá o fornecedor de açúcar, de Big Bag, perfeito? Então, você tem a indústria do açúcar. A indústria do açúcar, ela tem a sua própria cadeia de suprimentos, né? Onde ela tem os seus fornecedores, onde ela vai transformar os seus materiais, né? Para gerar o açúcar final que vai ser entregue para a garota. Então, quando a gente fala de rede, a gente está falando do conjunto dessas múltiplas empresas. Eu ia querer abrir aqui, mas eu vou ter que desconectar. Deixa eu desconectar, vai valer a pena. Deixa eu mostrar para vocês que eu tenho um esqueminha aqui que vai simplificar. Peraí, deixa só um minutinho que eu vou abrir para mostrar essa diferença. Eu fiz até para uma outra turma. É um minuto, gente. Não tá aí. Tá no outro Jamboard aqui. Um minutinho que eu vou abrir aqui. Jamboard. De trabalho. Tá meio riscado, porque eu risquei, acabei esquecendo de apagar. Então, vocês não ligam. Tá dando para ver aí? Vocês estão visualizando? Sim, sim. Tá. Aqui só para mostrar a diferença desses três termos, né? A logística, a cadeia, a cadeia de suprimento e a rede. Então, aqui, a primeira, a gente tem a logística que vai cuidar dos fluxos internos. Aí, não repara não que está arriscado. A cadeia de suprimentos vai ser no caso, né? Por exemplo, aqui a integração interna e externa. No caso da Garoto, com os seus fornecedores, com os seus clientes. Aqui, então, eu coloquei o fornecedor de açúcar, o fornecedor de papelão, tá? Aqui, alguns clientes, né? Os supermercados, as padarias e etc. Seria a cadeia de suprimentos. Mas observe que a gente tem, o que eu quero mostrar é que, por exemplo, o fornecedor de açúcar, ele vai ter a própria cadeia dele, que é como se fosse essa figurinha aqui embaixo que eu quis dizer. O papelão, ele vai ter a própria cadeia dele, né? Então, o supermercado também tem a sua cadeia de suprimentos. Então, o conjunto de todas essas cadeias que estão conectadas a Garoto é o que a gente chama de rede de suprimento, tá? Aí eu vou ter um esqueminha aqui, ó. A logística vai cuidar dos fluxos internos, né, da gestão coordenada desses fluxos, tanto de materiais quanto de informações. Ela faz parte, então, da cadeia de suprimentos, tá? Ela faz parte do supply chain. Já o supply chain, a gente tem os fluxos internos e temos também os fluxos externos, a gestão desses fluxos. E ele é um gerenciamento, uma gestão de tudo isso, além das fronteiras da empresa, tá? E a rede de suprimento, por fim, ela vai conectar todas as operações, perfeito? Todas as operações. Ela vai aqui conectar a cadeia de suprimento do papelão, mais a cadeia do supermercado, mais a cadeia da padaria, mais a cadeia do açúcar. Tá? Então, é essa diferença que precisa ficar clara. O que eles chamam, e que eu comentei, de cadeia de suprimento, também pode ser entendido como logística integrada. Alguns autores tratam a cadeia de suprimentos como logística integrada. Tranquilo? Aí ficou claro essa diferença? Sim. Mole? Mole aí, Iago? Mais ou menos? Deu para entender sim, professor. Fala aí, qualquer coisa você fala, uai.
Esse slide que você mostrou agora, essa apresentação, você consegue disponibilizar ele aqui, Bianca? Consigo? Eu mando para vocês ou no ar, ou então aqui no chat. Tá, vou botar aqui. Peraí que eu vou... eu vou fazer melhor. Eu vou botar lá no Ava em PDF, pode ser? Uhum. Então tá. Eu vou botar lá no Ava para vocês depois, então. Beleza, gente. Então, vamos continuando aqui. Então, vamos ver agora o que interessa para a gente é falar um pouquinho desses subsistemas, o sistema de suprimentos, o de produção e distribuição, dessa cadeia logística. Então, o que contempla cada um desses subsistemas? Primeiro, a gente tem aqui o de suprimentos, desculpa. O de suprimentos, se vocês observarem na imagem aqui, é aquele subsistema logístico que vai ter a responsabilidade na chegada, principalmente desses itens, na compra e chegada dos itens, geralmente insumos, embalagens e etc. Então, os suprimentos das empresas, esse setor ele vai contemplar a gestão de compras, a administração física e também a gestão de estoque, que é uma das principais atividades logísticas aí, tá bom? Antes de falar de gestão de compras, eu vou colocar um videozinho aqui que vai contextualizar bem a nossa... É super rápido, tá? Vou contextualizar nosso assunto. Peraí que faltou botar o áudio. Sempre esqueço de flegar aqui. Agora vai. Aqui. Episódio Gestão de compras e estoque. Podemos ver facilmente a importância das vendas para um empreendimento. Mas quanto da nossa energia vai para a administração de suas compras e do estoque? Em um pequeno negócio, uma estratégia eficiente de compras tem como objetivo obter os itens de que necessita no momento certo e com bons preços. Além disso, contribui para a seleção e avaliação dos fornecedores, mantendo uma rede capaz de oferecer produtos e serviços com vantagens em custo, qualidade e entrega. Vamos começar? Inicialmente, estabeleça os requisitos para a aquisição de um item ou serviço. Em seguida, identifique fontes de fornecimento, como, por exemplo, relação de fornecedores, visitas de representantes comerciais, revistas especializadas, feiras e eventos e pesquisas na internet. Escolha então os fornecedores e avalie o desempenho deles usando medidas como cumprimento de prazos, preços competitivos, condições comerciais, nível de atendimento, flexibilidade para demandas inesperadas e velocidade de entrega. O resultado dessa avaliação vai ajudá-lo a definir com quais fornecedores manter relações de longo prazo e o volume de pedidos. O estoque também é muito importante, pois a falta de produtos ou materiais pode vendas ou interromper a produção, e o seu excesso pode desequilibrar a empresa financeiramente, pois estoque parado significa perda de dinheiro. Administrar os estoques é administrar a demanda. Não adianta estocar grandes quantidades com procura baixa. Em compensação, é preciso ter sempre disponíveis os produtos mais vendidos. Finalmente, como gerenciar o estoque sem causar muito impacto no caixa? Planeje as compras. Qual o momento de comprar? Que quantidade comprar? Para planejar as compras futuras, avalie o histórico de consumo e as informações sobre a demanda dos clientes. Com isso, você reduz a perda de materiais e dinheiro e evita desperdícios, desvios e roubos. Calcule o custo de adquirir e manter o estoque. Às vezes, uma proposta irrecusável do fornecedor pode representar uma dor de cabeça futura. Para evitar este problema, é necessário conhecer os custos de manutenção do estoque para decidir o que trará melhor resultado. Faça um inventário. Relacione todos os itens e suas quantidades. Defina a melhor maneira de codificar e organizar o estoque. Em seguida, crie um método para controlar a entrada e saída de materiais e produtos.
Implante mecanismos como a ficha de controle de materiais, ordem de reposição, entre outros. Determine o estoque mínimo, máximo e o ponto de reposição. O estoque mínimo é a definição da quantidade de materiais e produtos que permita uma margem de segurança diante de imprevistos, como o aumento da demanda e atrasos de entrega. Para o estoque máximo, considere o espaço físico e sua capacidade de investir sem comprometer o capital de giro. Identifique em que momento precisará reabastecer o estoque com as quantidades dos itens faltantes. Classifique o estoque. Acompanhe o estoque conforme o giro dos produtos para saber quais são os produtos com maior giro e os que ficam parados. Alguns itens têm uma taxa de uso alta e sua falta decepcionaria os clientes. Outros, por terem valores altos, se tiverem níveis excessivos de estoque, aumentam os custos. Elabore a curva ABC do estoque. A curva ABC é uma análise que nos permite reconhecer e controlar os itens mais importantes do estoque. Ela segue um princípio chamado Lei de Pareto, ou regra 80-20, onde 80% do valor do estoque está associado a apenas 20% dos itens estocados. Em outras palavras, geralmente uma pequena parcela dos itens representa a maior parte do valor em estoque. E como funciona na prática? Na classe A da curva estão os principais itens em estoque e de alta prioridade, onde 20% dos itens correspondem a 80% do valor. Na classe B estão itens que ainda são financeiramente relevantes, onde 30% dos itens correspondem a 15% do valor. E na classe C, 50% dos itens correspondem a apenas 5% do valor. E agora que você entrou em contato com essas dicas, experimente. Lembre-se que a gestão correta de compras e do estoque permitem a qualquer empresa ser eficiente em custos, praticar melhores preços, atender seus clientes com agilidade e atuar com qualidade. Boa sorte e sucesso! Conheça os cursos do Sebrae que irão ajudá-lo a impulsionar os resultados da sua empresa. Eu gosto muito desse vídeo, que ele é pequeno, curto, e ele mostra muita... ele sintetiza tudo, digamos assim, né? Ele faz um resumo aí da importância do setor de compras e dos estoques, né? E aí dá algumas dicas nesse sentido. Eu costumo dizer que a parte de compras é uma das centrais hoje em todas as empresas. Se a gente compra bem, se a gente começa comprando bem, a gente já ganha um diferencial muito significativo. Por quê? Porque além da gente conseguir, por exemplo, se a gente tem matérias-primas de baixo custo, eu não falo só com relação ao custo, tá, gente? Eu falo com relação à qualidade também. Ele frisa bem no vídeo que não basta a gente pensar só, é o famoso barato que sai caro. Quando eu estava mexendo na minha casa, um amigo falou, Bianca, quando você for comprar qualquer coisa, seja um lustre, compra logo bom. Não vai, né? Não faz assim, não, porque tá um pouco caro, vou comprar. Espera um pouco, junta o dinheiro e compra o bom. Porque senão você vai cometer o erro, você vai ter que comprar de novo. É igual qualquer insumo da empresa. Se você obtém um custo baixo, mas a qualidade ruim, você pode gerar um transtorno tão grande, tanto em relação à qualidade do produto, quanto na questão de problemas com o consumidor futuro, né? Então, por exemplo, eu compro lá na Garota e a gente tinha um problema absurdo com uva passa. Falou que era uva passa, os cabelos arrepiavam. Por quê? Porque eu nunca vi um produto para chegar contaminado igual a tal da uva passa. Então, às vezes, você seleciona um fornecedor que parece ser maravilhoso, mas um produto desse, imagina, você trabalha com uma linha de produção, você tem um planejamento, né, para aquela produção ela acontecer. As empresas trabalham sempre com estoque baixo desses itens, então, elas sempre tentam entrar com just in time, né? Chega o produto e vai para a linha de produção. Se você chega com um produto desse contaminado, você pode ficar com a linha de produção parada.
E aí, meu amigo, parar uma linha de produção, aí cabeças rolam, né? Porque você já está com o pessoal programado, você já está com a máquina disponível, então é perda para a empresa, né? Você deixar de produzir. Então, assim, ele coloca muito bem no vídeo que a gente precisa ter uma cartela de fornecedores, não depender apenas de um fornecedor, e ter uma cartela de modo que a gente consiga fazer essa diversificação, observando sempre vários fatores na hora de comprar, não só o preço, mas a qualidade, o tempo de entrega, que é importante também, a confiabilidade desse fornecedor, como é. E isso é importante, geralmente as grandes empresas, elas monitoram isso, né? Elas têm indicadores para monitorar a curacidade e etc. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho. Então, a parte de compras é basicamente isso. Ela vai centralizar aí a compra de insumos, materiais técnicos, materiais diversos, né, embalagens, e ela vai contemplar todo o processo de compra, então ela vai estar diretamente ligada com a produção para definir o que vai ser, o que precisa ser comprado, né? Quanto de cada item nós vamos comprar, como, onde que eu vou comprar, então ela vai definir tudo isso, sempre relacionado. Se vocês verem aqui, gente, voltando nessa imagem, observe que aqui, ó, a área de compras está aqui em administração de materiais, né? Ela vai conversar, essa linha tracejada é a conversa entre um subsistema e outro. Ela vai conversar com o sistema logístico de produção também, né? Com relação, porque é esse setor que vai definir, opa, qual vai ser o planejamento de compras, qual vai ser o planejamento de produção. Então, tudo isso, como nós conversamos, né? São elos que se ligam, que se conectam. Beleza. Ela vai cuidar também das negociações, e como eu disse, comprando bem, né, negociando bem, a gente consegue obter diferenciais no preço final do produto. Então, essa parte de negociação, ela é super importante. E os cadastros de fornecedores, também ela vai cuidar dessa parte, de cadastrar, de verificar se o fornecedor realmente está apto a fazer parte, né, da empresa, se ele cumpre todos os requisitos e etc. Passando para a atividade de administração de materiais, olha lá, o que contempla essa atividade da logística de suprimentos? O manuseio, então, observe, compramos, o material vai chegar, né? Então, a área de manuseio de materiais, ela vai ter que definir, bom, se eu estou recebendo um big bag de açúcar, não dá para carregar nas costas, né, gente? Um big bag de açúcar. Embora no passado, existem relatos de que quando eu trabalhava lá na Garota, tinha um funcionário muito antigo que ele falava que ele carregava saco de 30, 40 quilos nas costas, né? Mas hoje a segurança do trabalho não permite mais, evoluímos nesse sentido, né? Então, a área de manuseio de materiais, ela já tem que entender qual é esse material que vai chegar e já ter o equipamento certo para mover. Por exemplo, um bloco de granito, né? Um bloco de granito se move assim, não é simples assim mover um bloco de granito, você tem que ter um equipamento especial. Então, cada produto vai ter a forma de ser movimentado corretamente, né? Tem alguns que vão vir por tubulação, né? Já vão, por exemplo, na fábrica, quando recebe licor de cacau, massa de cacau, isso já vem em tubulações, caminhões, tanques, que vão, né, acoplar a mangueira direto já na tubulação da fábrica, para descarregar esse produto. Enfim, então, aqui também a área de manuseio vai tratar da política da reposição desses equipamentos, isso é muito delicado, né? Eu vou comprar esses equipamentos de movimentação ou eu vou trabalhar com equipamentos terceirizados? O que é melhor? O que é mais vantajoso? Né? E isso é super importante. Por quê? Porque você tem que prever isso para você não parar a sua operação. Porque quando se movimenta cargas muito pesadas, a gente tem... a operação acaba danificando esses equipamentos. Então, por exemplo, se você
imagine lá, a garota trabalha com empilhadeira, transpaleta, manual, né? Se você quebra uma empilhadeira, ela tem outra para colocar no lugar? Ou ela tem que aguardar, esperar chegar a peça lá não sei da onde e tal, né? Então, às vezes, dependendo do tipo do equipamento, se não for algo muito específico, é interessante que se alugue, né? Que tenha, assim, um contrato. Quebrou? Você já fala, ô, quebrou aqui, filho, troca aqui para mim o equipamento, né? Você acaba não tendo essas paradas recorrentes. Mas aqui é uma decisão estratégica de custo, que esse setor ele tem essa responsabilidade, tá bom? Alocação e recuperação de materiais, e aí entra junto com a armazenagem também. Então, esse material chegou. O que eu vou fazer com esse material? Eu vou movimentá-lo e destinar um local para ele. Então, é a área da logística de suprimentos que vai definir qual é o endereçamento desse material. Como é que eu vou endereçar os meus materiais dentro da minha área, da minha instalação de armazenagem? Como é que eu vou organizar isso, né? E isso, pessoal, parece uma coisa assim, ai, Bianca, pelo amor de Deus, joga lá, né? Não é. Porque existe toda uma técnica e existe toda uma maneira melhor de você guardar esses itens em posições estratégicas para que você ganhe velocidade na hora tanto de receber quanto de expedir. Então, a gente costuma dizer, por exemplo, um exemplo, né? Produtos que vão ter alto giro ou insumos que vão ter alto giro. Exemplo, açúcar, uma linha de chocolate. Você está consumindo açúcar toda hora, né? A produção está pedindo açúcar toda hora. Então, esses materiais, o ideal é que eles sejam posicionados numa área mais próxima das docas de recebimento e expedição. Você não vai botar o Big Bag de açúcar lá no fundo do depósito, sendo que toda hora você tem entrada e saída desse item, perfeito? Então, o ideal é que alto giro, próximo da porta, né? Baixo giro, fundo do depósito. Assim você agiliza, você acelera a sua operação. E tudo é tempo, né, gente? A gente fala que tempo é dinheiro. Então, para uma operação logística, é aquilo. Quanto menos movimento, menos gasto e mais velocidade você ganha para sua operação, tá? Então, esse setor, a armazenagem, ela vai determinar qual é o espaço necessário, como é que os itens vão ficar dispostos, né? Qual estrutura, qual vai ser a configuração desse armazém, como é que eu vou definir a minha área de expedição, minha área de recebimento, a minha área de devolução, ou a minha área de atividades de suporte, como a gente viu lá no vídeo da Leroy Merlin, que é o estrechamento de pallet, né? Enfim, então tudo isso é área de manuseio. E falando dos estoques, né? Os estoques, ele frisa bastante da importância disso e do desafio que é, né? Quem nunca teve uma diferença de estoque na vida, não é verdade? Quem nunca teve um estoque ou material furtado nas suas instalações, a não ser bloco de granito, né, gente? Porque bloco de granito não tem essas questões que aí é mais difícil roubar um bloco de granito. Mas os estoques, falando um pouquinho sobre isso, eles nada mais são do que materiais, né, que eles num determinado momento, eles são improdutivos, até que sejam solicitados. Então, são materiais que ficam guardados, estocados por um determinado período, até que sejam solicitados, ou pela produção, ou pelo cliente, depende do tipo do material, tá? E a logística de suprimento, ela tem essas atribuições. Bom, que tipo de material eu vou estocar, né? Quando que eu vou estocar esses materiais, né? Quanto que eu vou estocar? Quantidade, né? Quanto custa para mim hoje manter um produto parado dentro da minha área, da minha instalação de armazenagem? Isso é importante saber. Quanto que custa? Ah, Bianca, eu já produzi, tá lá, não custa nada. Custa sim. Ele tem que ter um local para ele ficar, né? Esse local, a gente tem custo de seguro, a gente tem uma série de coisas que estão relacionadas que vão gerar custo para a gente. Então, a logística de suprimentos, ela precisa pensar nisso.
E, bom, mais do que isso, por que eu tenho que ficar com esse produto parado? Será que eu tenho necessidade mesmo? Né? Isso é um ponto muito interessante, gente, que com a pandemia tem se modificado um pouco. Não vou falar mais à frente, mas fazendo um parênteses aqui que vale a pena. Antes da pandemia, o que as organizações elas pregavam? Estoque mínimo, né? Zero estoque. Menor quantidade que a gente tiver de estoque é o mundo ideal, é just in time. Chegou, consumiu, né? Transformou, produziu. Mas agora as empresas estão repensando isso, porque o mundo está tão estável, as coisas estão tão instáveis, e se a gente, eu vou falar sobre isso, se a gente observar, olha quanta coisa que a gente teve recentemente. A gente teve greve do seu polícia, né? Greve do seu polícia que parou tudo. A gente teve inundações, a gente teve chuvas que derrubaram pontes, né? Vários eventos inesperados, pandemia que travou tudo, né? Então a gente teve tantos eventos inesperados que quem estava com estoque muito baixo e no mínimo mesmo teve ruptura. Quem já estava com estoque um pouquinho mais elevado não teve esse problema e conseguiu atender, ganhou até dinheiro, que aumentou o preço, né? Eu, por exemplo, tenho um amigo que tem uma empresa de moto. Que ele tinha um estoque bem, ele importa, né? Então, produz lá na China e ele importa. E o que salvou ele foi que ele tinha um pouquinho mais de estoque. Então, ele conseguiu segurar um pouco, ele não teve aquele problema da ruptura, na época que ficou tudo parado, e ele não deixou faltar, né? As lojas que recebem os clientes não ficaram sem o produto dele, porque ele tinha um volume um pouquinho mais significativo, não explodindo, mas ele conseguiu superar o período que estava travado, né? Então, as empresas estão repensando essa política de estoque, né? Será que vale a pena ter um estoque tão baixo assim, tão just in time, e correr o risco de sofrer uma ruptura, de não atender o meu cliente? Então, isso está sendo muito considerado agora, tá? Você vê que é uma prática nova. Isso não se falava até a pandemia, tá? Agora a gente já está percebendo vários movimentos nesse sentido. E outra ação aí, que é a responsabilidade dos suprimentos, é como estocar. Como eu falei, qual é a melhor estrutura, né, de estocagem? Que tipo que me ajuda a ganhar velocidade na minha operação? Ou que tipo de estrutura tem um custo melhor e que protege os meus materiais? Né? Que a ideia aqui é que os suprimentos, ele guarde, né, de forma correta, de forma ideal, esses itens até que eles sejam consumidos, para que eles não tenham avarias, não tenham problema com variação de temperatura e etc. Então, os suprimentos vai cuidar dessa parte também de como estocar. Aqui só para mostrar os tipos de estoque, né, uma coisa simples, mas como a turma às vezes é muito diversificada, eu sempre trago os tipos de estoque, os tipos desses materiais que são guardados por um determinado período até que sejam consumidos, que são as matérias-primas, né, os insumos e etc. Temos também aqui, logo em seguida, os produtos em processo, que eu dei o exemplo do granito, então, do chocolate. Por exemplo, você tem lá o bloco de granito, ele vai passar pela primeira etapa, ele vai ser serrado, mas ele ainda não está pronto, ele não está finalizado para venda ao cliente. Ele vai ter que sofrer vai passar a cera, vai polir a chapa e etc e tal. É igual o chocolate. Você tem a chegada de uns insumos, os inputs, eles estão sendo transformados, você tem lá a massa do bombom, mas você não tem o bombom moldado ainda, você não tem um bombom embrulhado. Isso é produto em processo. Tá? Temos os acabados, que é o que já está pronto para o consumidor, e o estoque em trânsito, que é aquele que está se locomovendo de um ponto a outro. No caso quando a gente tem um produto em trânsito, de um determinado produto acabado, é aquele que está se movendo, tá? Geralmente num caminhão e etc. Por que a gente fala desse tipo de estoque?
Porque, por exemplo, muitas vezes as empresas elas possuem filiais e elas transferem essas mercadorias, né? E esse produto que ele está sendo transferido para uma outra filial, vamos supor, a Garoto produziu bombom aqui, ela tem um CD em São Paulo, né? Um CD próprio lá, onde ela faz essa distribuição. Então, ela resolveu transferir 2 carretas de caixa amarela para lá, né? Como é que a empresa vai gerenciar esse estoque que não está nem no CD de Vila Velha e nem no CD de São Paulo? Então, ela tem que, isso passa a ser uma informação que precisa ser gerenciada. Então, ela tem no sistema que aquele produto está em trânsito, aquele estoque está em trânsito para uma outra unidade. Então, ele deu saída do armazém aqui, está em trânsito para o CD de São Paulo, né? Lembra que nós falamos que é importante a gente ter o controle e o gerenciamento de todos dos nossos itens, né? E também dessas informações. Então, por isso que a gente tem também essa nomenclatura. No vídeo, a gente viu lá, né? Quanto manter em estoque? Como que as empresas definem isso, né? Ah, poxa, quanto que eu tenho que ter de, sei lá, vestuário, né? Quanto que eu tenho que ter de camisa, quanto que eu tenho que ter de calça, quanto que eu tenho que ter em tamanho P, tamanho M, tamanho G, né? Isso a gente chama de política de estoque. Toda empresa, ela vai ter uma política de estoque, tá? Claro que algumas políticas de estoque são um achismo. Ah, eu acho que vai ser, tem que ter tanto. Ah, eu acho que vai ter que ser tanto. Mas as grandes empresas, elas têm essa política bem definida. E no vídeo a gente viu, né? Ela fala um pouquinho de estoque máximo, estoque médio, estoque mínimo. A política de estoque, pessoal, ela vai tratar basicamente disso. Ela vai definir de todos aqueles SKUs que nós falamos. Lembra que tem empresas que têm 50 mil SKUs. Então, para cada um desses produtos, a empresa vai definir quanto que ela vai ter de estoque máximo, ou seja, quantidade máxima daquele produto em um determinado período, né? Um dia, por exemplo, sempre manter aquele estoque máximo. Então, vamos supor, de camisa, eu vou ter sempre um máximo de 50 peças. Eu não vou ter 51, 52, 100, não, vou ter 50 é o limite, tá? Ela também vai definir o seu estoque mínimo, ou seja, é o mínimo que eu posso ter, né? Eu não posso, tipo assim, camisa eu tenho que ter 2, não posso ter uma, porque se eu tiver só uma, eu corro o risco, né, de ter uma demanda e ficar sem um produto, perfeito? O estoque médio é a média mesmo, né? E a gente tem um estoque de segurança também, que ela falou, acho que ela falou no vídeo também um pouquinho de estoque de segurança. O estoque de segurança, ele vai servir para a gente se resguardar contra essas incertezas, perfeito? Então, por exemplo, pandemia, né? Ou seja, eu vou ter um estoquezinho a mais ali, para que se der um probleminha, eu consigo me resguardar e não ter ruptura, né? Não tiver falta de produto. Então, geralmente, os suprimentos, é a logística de suprimentos que vai definir qual vai ser essa política de estoque que a empresa vai adotar, né? Ela não pode, sempre lembrando que toda empresa, ela trabalha com escassez de recursos, né? A gente não tem como ter um mundo de estoque para todos os produtos, até porque a gente tem que ter onde guardar, isso é custo, né, gente? É material parado que pode vencer também. Então, elas vão ter essa política. Bom, e aí, quanto custa, né? Lembra que eu falei que estoque custa? E aqui eu coloco alguns principais custos que as empresas têm com relação aos seus estoques, sejam eles de matéria-prima, sejam eles de produto acabado, tá bom? Então, olha só, primeiro aí é o custo da aquisição. Então, pessoal, se a gente for pensar, por exemplo, uma camisa, para a gente produzir uma camisa, para a gente ter uma camisa, a gente vai ter que adquirir algumas coisas, a gente vai ter que comprar algumas coisas, perfeito? Então, a gente vai ter que pensar
estruturar quem vão ser os fornecedores, a gente vai ter que buscar fornecedores para todos os materiais que a gente precisa, a gente vai ter que negociar com esse fornecedor, a gente vai ter que colocar um pedido de compra, né, preparar esse pedido. Então, todas essas atividades administrativas, parece que não, mas elas são custo para a empresa. Você está destinando uma pessoa para ficar fazendo isso, né? Isso não tem como ser automático. Alguém vai ter que ter responsabilidade sobre isso. Então, todos esses gastos, né, que a empresa tem, que a gente chama de custos para adquirir, principalmente os insumos aí, tá bom? Nós vamos ter também os gastos com manutenção. Afinal de contas, é aquilo, é muito difícil a gente receber um pedido e produzir. Até pode acontecer, né, da gente não ter o estoque. Muitas empresas estão trabalhando assim, mas sempre vai ter um estoquezinho mínimo, nunca vai ser 0, 0, 0, tá? Então, a gente vai precisar guardar, perfeito? Então, se a gente precisa guardar esses materiais por um período, a gente vai ter custo de quê? De espaço, vai ter uma área para guardar. Seja essa área nossa ou terceirizada, né? A gente tem um imobilizado que gera custo para a empresa. Então, a gente vai ter que pagar um seguro, porque tudo tem seguro hoje, né? Se pegar fogo, ferrou. A gente tem que pagar imposto, né? E a gente também tem alguns custos com a perda desses materiais, porque à medida que a gente começa a movimentar e a guardar esses produtos, a gente pode ter avarias, né? Movimentações incorretas, e só colocando um número aqui, naquele varejista que eu dei o exemplo que a gente fez uma consultoria, você sabe quanto que o varejista ele tinha de avaria por ano? Eu quase tive um infarto cardíaco, né? Um ataque do coração. 3 milhões de reais ele perde por ano com avaria. 3 milhões de reais. Porque ele mexe com televisores, né? Essas coisas assim. Você imagina isso? 3 milhões? Tá certo que, assim, eles têm um problema lá sério, né? Problema de movimentação de materiais. Mas, a partir do momento que você tem esse produto guardado, você corre o risco. E não só das avarias, mas da obsolescência também, de vencer, né? Passar da data de validade. Então, isso também é um custo que gera, tá? E os custos com faltas de produto. Olha, eu tô para dizer para vocês que esse é o pior custo de estoque, né? É aquele que você tem quando você deixa de ter o produto para atender o cliente. Então, o que isso ocasiona? Lembra lá do exemplo do chocolate, da mulher na TPM? Eu vou comprar o do concorrente, né? Então, a empresa perdeu a venda, porque o cliente não vai esperar. Ninguém espera mais, né? Tá todo mundo ansioso. Com a pandemia, então, meu filho, a ansiedade subiu, né? Tá todo mundo depressivo. Então, é aquilo, é o custo da venda perdida, tá? Então, se eu deixo faltar o estoque, é ruim também. Não posso ter excesso, mas não posso ter falta, porque eu posso, com isso, perder o meu market share. E outro custo também é das entregas com atraso, né? Por que isso gera esse custo relacionado a estoque, Bianca? Porque, olha só, pensa comigo, se você, vamos supor, a loja americana pediu uma carreta de chocolates diversos para garoto. Ela não tinha caixa amarela, garoto, né? Então, ficou pendente isso. Então, como ela estava com urgência, foi o caminhão sem a caixa amarela. E a garota teve que fazer uma segunda entrega só para entregar a caixa amarela. Então, poxa, ela vai ter que movimentar toda uma estrutura de novo, né? Às vezes mandar um caminhão ocioso, vazio, né? Não tão completo, só para atender esse cliente. Então, ela vai gerar mais custo para aquela operação. Então, esses são os principais, tá, gente? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E aí tem as vantagens e desvantagens, né? Ter estoque, você tem vantagens, mas você tem desvantagens. As vantagens é aquilo, a gente garante um nível de serviço bom para o cliente, mas em contrapartida, se a gente tem muito, a gente eleva nosso custo.
né? A gente também consegue se proteger contra aumento de preço, então, ou alguma ruptura, as incertezas de suprimento, que foi o caso da pandemia, porque na pandemia, muita gente que, quando você foi repor os seus insumos, o preço subiu, né, por conta da falta no mercado. Então, se você tem um estoque um pouquinho maior, você consegue se resguardar contra essas situações de aumento de preço que pode impactar significativamente seu preço final. Segurança contra contingências, né, para não correr a falta. E as desvantagens, a questão que nós já falamos, pode vencer, obsolescência, né, os custos com esse armazenamento, e aquilo, instalações, às vezes você tem, dependendo do tipo de material, instalações que têm uma periculosidade muito alta. Então, isso gera um risco como um todo para a empresa, tá? Então, é uma desvantagem também. Bom, fechamos o suprimento, vamos para a produção. Então, o subsistema logístico de produção, o que ele vai trabalhar? Né? Observe que ele está no centro, ele vai ligar o suprimento e a distribuição. Então, ele vai conversar com essas duas áreas, tá? E ele vai tratar principalmente do planejamento de produção, do planejamento de compras e do planejamento de distribuição, tá? Então, geralmente a empresa, ela tem um plano mestre de produção, a gente vai falar sobre essas questões no próximo encontro, né, no dia 4, e com base nesse plano mestre, esse plano, ele é cascateado. Você tem uma estimativa do que você vai produzir no ano, você vai quebrar em mês, vai quebrar em semanas e vai quebrar em dias. Perfeito? E esse planejamento da produção, claro, ele vai se ajustando conforme as coisas vão mudando. Exemplo, pandemia, né? A Garoto ficou 2 meses parado a linha de produção. 2 meses ela suspendeu. Só que aí, como é uma situação nova, né, gente? A gente não tem histórico disso. E conversando com amigos que ainda trabalham lá, eles falaram que eles tiveram falta de produto. Por quê? Porque eles acharam que a demanda ia cair muito. Só que, na verdade, eles se surpreenderam. Caiu, mas não caiu tanto quanto eles imaginavam, né? Então, esse planejamento de produção, ele vai trabalhar em sintonia com as compras, porque, né, se eu planejei tanto, eu tenho que comprar tanto. E também com a distribuição. A distribuição, ela precisa ter conhecimento de quanto vai ser produzido para que isso seja abastecido nas unidades, nos CDs, nos brokers, que são os varejos, né? Então, essas 3 áreas, elas vão se conversando nessa engrenagem. Então, a logística de produção vai trabalhar isso. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho da Herbalife, dessa cadeia da Herbalife, que eu acho muito interessante o funcionamento. Só um minutinho que eu vou mostrar aqui para vocês. qualidade total está entrelaçada em todo o produto Herbalife, desde o solo em que nossas sementes são plantadas até a produção, rotulagem, embalagem, distribuição e daí em diante. Nós fabricamos produtos de nutrição superior para os consumidores, com base nas mais recentes descobertas científicas e tendências do mercado. Ao identificarmos as necessidades dos nossos consumidores, recorremos à ciência de ponta. Nossos médicos, cientistas e nutricionistas trabalham com fornecedores de nível mundial para desenvolver nossos produtos desde o conceito, viabilidade e protótipo até a fórmula final. As equipes regulatórias da Herbalife conduzem revisões críticas de todos os ingredientes considerados para uso em nossos produtos para verificar se atendem às normas de todos os mercados em que são vendidos. Dos campos de chá na China até aloe no México, aos campos de soja nos Estados Unidos,
Nós buscamos nossos ingredientes em fornecedores aprovados, que atendem nossas rígidas especificações. Nossa presença de fabricação global está se expandindo. Agora temos 4 centros de fabricação avançados, cada um com laboratórios de última geração, bem como fabricantes contratados de confiança na Itália e no Brasil. A Herbalife tem procedimentos de garantia de qualidade rígidos implantados para garantir que nossos fabricantes contratados atendam nossos rígidos padrões também. Especialistas terceirizados regularmente auditam nossos procedimentos para verificar que são conduzidos corretamente em todas as nossas instalações de fabricação, incluindo muitas instalações de propriedade e operadas pela Herbalife. Ao trazer nossa fabricação global para dentro de casa, aprimoramos o controle de qualidade e nossa habilidade de dimensionar estrategicamente a fabricação de produtos selecionados para atender demandas especializadas. A fabricação líder da indústria que ocorre sob nossa casa é chamada HIM, Herbalife Innovation in Manufacturing. A primeira instalação HIM abriu em Suzhou, na China, em 1999, produzindo pó, bebidas e tabletes. A fábrica de Suzhou representa um investimento importante em tecnologia de ponta e inovação, e um primeiro passo arrojado em direção à fabricação interna pela Herbalife. A primeira instalação HIM nos Estados Unidos foi adquirida em Lake Forest, na Califórnia, em 2009 e completamente reformada para definir o padrão de qualidade em fabricação pela Herbalife. Em 2012, a Herbalife abriu a HIM Changsha, na província de Hunan, na China. Esta instalação extrai os principais ingredientes botânicos das folhas de chá fornecidas pelos fazendeiros locais contratados pela Herbalife. Os extratos da HIM Changsha incluem nossos concentrados de chá Orange Pekoe e chá verde. Ao passo em que a instalação de Changsha entrou em funcionamento, a Herbalife adquiriu uma fábrica em Winston-Salem, Carolina do Norte, tendo celebrado sua inauguração em janeiro de 2015. Após extensa reforma e atualização, esta é agora a maior instalação HIM, com a presença de 46 mil metros quadrados. E a HIM Winston-Salem possui laboratórios avançados para controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, e por conta de seu enorme tamanho, estima-se a produção de 150 milhões de unidades do produto embalado por ano. A instalação HIM Winston-Salem é certificada NSF. Instalações de fabricação que recebem certificação NSF são regularmente testadas pela NSF, uma das organizações independentes de teste de produtos mais respeitadas nos dias de hoje. Nossa cadeia de suprimentos até o consumidor independente é robusta. Temos cerca de 700 pontos de acesso aos produtos de propriedade da empresa e locais de terceiros em mais de 90 países. Monitoramos os ambientes de armazenagem e transporte para todos os nossos produtos, mesmo após a fabricação estar completa. Utilizamos tecnologia de registro de dados para medir e gravar as temperaturas do ar durante o transporte. Mesmo após a entrega dos produtos aos consumidores, a Herbalife tem sistemas líder da indústria implantados para capturar e documentar comentários. Esta informação permite excedermos as expectativas de nossos consumidores e identifica potenciais áreas de melhoria de experiência que os consumidores têm com os nossos produtos. Mais importante, os produtos Herbalife vêm apoiados por mais do que apenas ciência e excelência em fabricação. Eles vêm com uma pessoa, uma voz para os produtos, um consultor independente Herbalife que trabalha com o consumidor, para ensiná-lo e motivá-lo e ajudá-lo a atingir seus objetivos. Essa combinação de excelentes produtos e excelente serviço gera resultados inspiradores e consumidores satisfeitos ao redor do mundo. A Herbalife está firmemente em controle de seu próprio destino no desenvolvimento e fabricação de produtos. Os consumidores podem ter total confiança de que a Herbalife tem seus produtos nos mais elevados padrões, e que está posicionada para fornecer o mais atual em nutrição baseada em ciência e atender às diversas demandas do mercado global por muitos anos. Cadeia muito estendida, vocês viram aí? Mais de 90 países, fornecedores em mais de 90 países e fábricas também. Cadê? Deixa eu abrir aqui. E fábricas também espalhadas só em para diversos... vender shake. Você pensa bem. Só... Hã? Só para vender shake, né? Shake e chá, você pensa bem. Mas tem muito produto, né? Não é só shake e chá, não. Brincadeira. Mas assim... É o que mais aparece, né? Aquele shake que eles vendem, chá. Que é os mais conhecidos. Exatamente. Mas a cadeia deles é bem estendida, né? Tem vários países. Então, você vê como que eles gerenciam a questão das informações.
acompanhamento, eles têm muito essa questão da qualidade também, de controles mais bem firmes, né? Gente, vamos para o último aí, então, que é o sistema de distribuição, a logística de distribuição. A logística de distribuição é a mais falada, né? A que ganha mais, assim, relevância, aí, digamos assim, entre os subsistemas logísticos. Por quê? É aquela que também está mais próxima ao cliente, né? E a logística de distribuição, o principal objetivo é fazer com que realmente aquele produto, né, ele chegue na qualidade, na quantidade certinha, no tempo e no local que os clientes desejam, né, que os clientes querem. Então, ele faz essa perna final. E aí, as decisões logísticas que contemplam a distribuição física estão aí na tela, que é o processamento de pedido, nós falamos um pouquinho, né? Também temos a parte da armazenagem, a definição das estruturas, o transporte e os canais de distribuição. O canal de distribuição vai ser a forma como que o produto vai chegar até esse consumidor final. Aqui eu coloquei só um exemplo do que é o ciclo do pedido, porque a logística de distribuição, o principal objetivo é tentar encurtar esse ciclo, é fazer com que esse ciclo ele ocorra da maneira mais rápida possível. Então, como que funciona o ciclo? O ciclo, ele inicia quando o cliente põe o pedido, né? E termina quando o cliente recebe esse pedido. Então, desde o momento que o cliente coloca o pedido, existem várias atividades que vão ser realizadas para que esse ciclo, ele se confirme, ele termine, né? Se concretize, digamos assim. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Então, a empresa vai receber o pedido, esse pedido vai ser transmitido, a gente vai ter aquelas checagens que eu já falei com vocês, né? Se tem um produto e etc. Se sim, a gente vai planejar a carga, vai enviar, fazer a programação, vai enviar para o faturamento, vai fazer a separação desses itens e expedir até chegar ao cliente. Então, o objetivo da distribuição é reduzir, encurtar esse ciclo. Aí as outras decisões, né, que a logística de distribuição ela toma, temos aí a função da armazenagem, que já falamos também, que é uma repetição, que é toda essa movimentação desses itens. Aqui, no caso, entra mais a questão da expedição, da movimentação para a expedição. Aqui algumas estruturas, né, que a gente tem, os objetivos dessa armazenagem, que é maximizar esse uso do espaço, dos equipamentos, da mão de obra, proteger os itens, né, melhorar a produtividade do armazém, sempre objetivando minimizar ao máximo os custos. Temos aí os canais de distribuição. Os canais de distribuição, ele nada mais é o canal, né? Mas nada mais é do que o caminho que o produto ele vai percorrer para chegar até o cliente. Existem várias formas da empresa fazer com que isso aconteça, né? Bianca, mas as empresas usam só um caminho, usam vários? Depende, isso é uma estratégia de cada empresa. Ela pode trabalhar com todos, se ela quiser, né? Os canais de distribuição. E aqui só para mostrar para vocês quais são esses canais, tá? Então, a gente tem o canal, geralmente, de distribuição que sai do produtor, do fabricante, direto para o consumidor. Então, como se a garota estivesse vendendo direto para a gente, né? Expedindo da fábrica, direto até a casa do consumidor. Temos o canal aí que vai para um varejista, né? Então, a gente tem as lojas aí, os varejos. Temos o canal que passa por um atacado, que vai fazer essa venda para um varejo, chegando no consumidor. Temos os atacarejos hoje, os famosos atacarejos também. E temos um último canal, que é a figura de um agente, ou um representante, tá? Que vai fazer essa parte aí. E tem explicando cada um desses, né? Quem é o produtor, o que o produtor faz, o cliente, o varejista. Isso aqui a gente pode passar, os agentes também, que são aqueles representantes, tá? E a distribuição também, pessoal, ela vai cuidar da definição dos modais, né? Vai ser rodoviário, vai ser aéreo, que tipo de veículo eu vou transportar com toco, com truque, com VUC, eu vou usar carreta, eu vou usar bitrem, ou ferroviário, enfim, que tipo de vagão que vai ser, claro. Usa ferrovia, mais barato.
Ferrovia é nosso sonho, né? E como é que tá, hein, Agora parece que vai vir um investimento aí, algumas privatizações, né? Algumas de ferrovias, a gente parece que tem um movimento nesse sentido aí para... Já tinha projetos desses desde quando o Lula era o presidente ainda, né? De expansão ferroviária no país inteiro. Algumas coisas estão, ferrovia Norte-Sul está sendo feita, né? Tem um corredor oeste-leste, na verdade, né? Para tirar a soja do Mato Grosso e trazer para o Porto de Santos. E tem uma ferrovia essa realmente vai sair, porque faz parte da investimento da Vale nela, que vai ligar, né? O Espírito Santo no Rio. Essa aí vai ser É o sonho do mineiro, vai pegar o trem Valadares e vai de passageiro até Guarapari. Eita, coisa boa, parece que tinha um problema na época, sobre esse negócio de ferrovia, que a bitola de um não alinhava com a outra, aí tinha esse problema de transbordo de um para outro. Que a bitola, a VM, a bitola naval, ela é 1 metro. Todo o restante do país, a bitola ela é 1,60 m. Só a VM aqui é 1 metro. A bitola larga, que a gente fala, é bitola média. Porque mas tem muito trecho, tem vagões que andam nas duas, né? Tem 3 trilhos. Tem os dois tem a mista, né? Tem a mista. É porque o Brasil... Os 2 tipos de vagões andam naquele trecho. O Brasil, ele tem 4 tipos de... Não sei se a gente vai falar sobre isso, acho que não, aqui nesse módulo não. A gente tem 4 tipos de trilhos diferentes, né? De bitolas diferentes no país. Porque tem bitola larga, tem bitola larga 1,60 m, tem uma que é 1,47 m. Exatamente. Então, olha que... Esse é o defeito, assim. Olha que problema, aquele que já é um pouco atrasado, que a ferrovia no país, ainda tem... Não tem um padrãozinho, né? Nada. Não, não tem padrão. Esse é um problema. A gente tem 4 tipos. E isso é fruto de que cada governo pensou de uma forma isolada, né? Comprou um foi alemão, o outro foi não sei o quê, fornecedor assim. Então, assim, não houve um planejamento. Aqui em Minas, em Espírito Santo, é 1 metro, lá em Carajás é 1,60 m. E isso também dificulta para a gente integrar com os vizinhos, os países vizinhos também. Né, a gente tem mais ferrovia que nós. Então, assim, esse é um problema. A gente tem uma aula que eu faço de modais, que a gente conversa muito sobre isso. A gente teve muito problema com essas privatizações, né? Porque, assim, privatização é algo bom? Mas pode ser ruim também, né, gente? Porque se a gente não fiscaliza, não adianta. Então, assim, claro, para o nosso momento hoje é interessante? Hoje é. Né? O país não tem condição nenhuma de investir em infraestrutura e a única saída realmente é fazer por iniciativa privada, né? Mas o que acontece? Quando a gente não fiscaliza ou quando os contratos são mal feitos, a gente pode ter problemas sérios, que foi o que aconteceu com a ferrovia. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente chegou a perder quantidade de trilhos, de quilômetros, por falta de manutenção de ferrovias, por algumas concessionárias. Então, é bom, né? Mas tem que também fiscalizar, porque senão a gente pode acabar piorando o cenário. Eu acho que a gente chegou a ter 39 mil quilômetros, não, 30 mil quilômetros, eu acho que hoje a gente está 32 mil quilômetros, a gente está em 29 ou 30 mil quilômetros, a gente perdeu uns 2 mil quilômetros de ferrovias, né, por conta disso, porque na verdade, geralmente as concessões, as que foram feitas no passado, para 30 anos, né, que foram, o objetivo era que as empresas melhorassem, né, e até expandissem, em alguns casos, essas Estados Unidos tem mais de 1 milhão de quilômetros de ferrovia. A Rússia também, a Rússia, a China tem muita ferrovia também. Os Estados Unidos tem muito também. Eu tenho um mapa, assim, dos Estados Unidos comparado com o Brasil, assim, é surreal. Os Estados Unidos é todo... Então, nos Estados Unidos, você pega uma carga de trem do norte do país, traz ela até o sul, passando em N ferrovias. Exatamente. A gente aqui não consegue. A intenção de fazer essa ligação norte-sul é isso. É fazer pegar
a soja, por exemplo, que está na região oeste e levá-la para o norte para sair, para ser exportada, né, pelo porto do Pará. Isso. Traz ela para o sudeste para sair para São Paulo, ou traz ela para o sul para sair pelos portos no Rio Grande do Sul. Tudo em ferrovia diferente, né? No norte é Vale, aqui é VLI, EMI aqui, e lá no sul, na Rumo, né? LL Rumo. A questão é que a gente perde muito, né, com essa soja no rodoviário, é uma perda absurda, assim, os ganhos poderiam ser muito maiores, né, não só para soja, né, mas vários, carvão também tem muito que vem de Minas, não é? É muito que vem de Minas que a gente exporta por aqui, o carvão... Não, é o contrário, o carvão sobe, o carvão sai do Espírito Santo e vem para Minas, o carvão mineral, né? Que eu tô dizendo. É o contrário? O carvão mineral ele é usado na fabricação do aço. Mas não exporta? Não, contrário. A gente exporta minério. Carvão a gente compra. Tô confundindo, então. Carvão vem da Austrália, acho que é Austrália e o Canadá, né? Canadá vem da Ásia também. A Vale leva o minério para a Ásia, para a China, para a Ásia, e volta o navio muitas das vezes com carvão mineral. Moçambique é produtor de carvão mineral. Moçambique? Não sabia, não. O carvão mineral entra na produção de aço. Entendi. Chega aí em Tubarão, no Porto da Vale, vem para Açominas, pausa em Minas, em Patinga, e vai para Açominas lá em Conselheiro Lafayette. Entendi. Gente, aí pra gente fechando então, nossa parte agora da manhã, voltando àquele conceito da logística, né, a gente falou da questão da eficiência e eficácia, né, o gerenciamento desses fluxos para atingir isso. E o que eu quero ressaltar aqui é que é importante que a gente tenha um equilíbrio nisso, né? Muitas empresas, às vezes, sacrificam ou eficiência ou eficácia, né? O que eu quero dizer com isso? Ou sacrifica muito nível de serviço ou muito custo nesse processo de gerenciar esses fluxos, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio, como eu disse, é muito difícil você conseguir entregar níveis de serviço altíssimos a um custo muito baixo, né? Ou você ter um custo muito baixo e entregar níveis de serviço muito elevados. Então, a gente precisa realmente ter esse equilíbrio para gerar o valor que o cliente deseja, né? E atender as necessidades, como a gente conversou no início da aula, criar valor para esse cliente. E, claro, tem que ter um canal aberto nesse sentido para entender o que realmente ele valoriza mais. Se é o custo ou se é o nível de serviço. Se o meu cliente, ele prefere ter um nível de serviço alto, né? E não está tão preocupado assim com o custo, eu tenho que focar, né, nesse nível de serviço. A gente vai falar muito disso quando a gente conversar sobre melhoria das operações, na matriz importância-desempenho, tá? Então, a gente tem que entender bem esse cliente. Tá, e aí, eu quero passar um último vídeo aqui para vocês, para a gente fechar, porque já está quase no nosso horário, que é dos canais de distribuição. Só um minutinho, faltou aqui. Espera aí. Olá! Sabia que apenas ter um bom produto não é o bastante? É necessário que esse produto chegue até o cliente certo, na quantidade certa e no momento ideal. A gestão dos canais para distribuir os produtos é estratégica para a empresa e auxilia os empresários a chegarem a mais consumidores de forma organizada. Os principais canais de distribuição são varejistas, atacadistas, distribuidores e agentes.
O varejista é quem realiza a venda de bens e ou serviços diretamente ao cliente final, como, por exemplo, os supermercados, as papelarias, farmácias, bazares e lojas de calçados. O atacadista é quem compra e revende mercadorias para varejistas, comerciantes, estabelecimentos industriais, institucionais e comerciais. No Brasil, se destacam também os atacarejos, lojas que vendem produtos no atacado, mas também oferecem bons preços para o consumidor final. O distribuidor é quem vende, armazena e dá assistência técnica em uma área geográfica delimitada de atuação e, na maioria das vezes, busca atender demandas mais regionalizadas. Os agentes são pessoas jurídicas comissionadas, contratadas para vender produtos de uma empresa, como, por exemplo, os representantes comerciais. Existem 3 formas básicas de distribuição: exclusiva, seletiva e intensiva. A escolha de um canal de distribuição eficiente é uma importante etapa do marketing, pois é por meio dela que a empresa atingirá seu público-alvo. No sistema de distribuição exclusiva, o próprio fabricante escolhe seus revendedores, autorizando-os a distribuir de forma exclusiva os produtos e controlando a qualidade da distribuição. O sistema de distribuição seletiva ocorre quando o fabricante vende por meio de um grupo selecionado de canais. O sistema de distribuição intensiva aplica a lógica de quanto mais canais de distribuição, melhor. Saiba que a seleção e o gerenciamento dos canais de distribuição são atividades fundamentais do marketing. Muita atenção, pois a definição e gestão correta dos canais de distribuição são atividades-chave para o crescimento sustentável do negócio. Esse vídeo também, embora ele fale dos canais de distribuição, ele fala também da cobertura de mercado. E a cobertura de mercado a gente vai tratar no nosso assunto da tarde, tá? Então, ele já começa a dar uma passada aí do nosso assunto que a gente vai conversar à tarde. Então, já dá para ter uma ideia aí. Gente, fechou aí? Alguma dúvida? Acho que matamos essa parte. Deu para entender essa diferença? Ficou claro para vocês? Fala aí. Que eu já falei muito hoje. Nossa. Toma água aí. Cavaco do tamanho do copo, gente, tá doido? É isso que eu tô olhando, esse copo é infinito. Nossa, o copo não acaba, não, mano. Aqui eu tenho um estoque de água, entendeu? Ó, essa garrafa, uma garrafa dessa eu tenho também. Ó os segredos, olha. Desafio tomar, quando eu tô trabalhando, desafio tomar 2 por dia. 1, 2, 3. Você sabe quantas garrafas dessa aqui eu tomo por dia? 5. Nossa. 5 litros? Essa é de 1 litro, né? Essa aqui é 1 litro. 5 litros de água? Deus do pai. Mas sabe o que é? A gente fala muito e eu tô tratando a garganta. A médica falou, cada palavra um gole d'água. Você imagina a bexiga como é que fica, né? Haja aí do banheiro. Bexiga infinita. Tem que ser, para aguentar esse monte de água. A Lu também tá tomando água aí, água que passarinho não toma. Tá tomando, Alan? Já, de novo. Esse homem é uma máquina, gente. O frango tá assando ali. Ainda bem que cerveja não dá sono, né? Tá, não. Tô preparando, porque mais tarde tem jogo do Galo, eu já tô fazendo aquecimento. E o petisquinho? Não, tá fazendo, tô acabando de assar o frango ali. Eita, coisa boa. O negócio tá bom, hein? Minha esposa passa sobrecoxa recheada. Minha esposa passa bem comigo, menino. Você que tá cozinhando? É claro, velho. Meu Deus, gente. Não se fazem mais... Não se fazem mais maridos como você, não, tá? Tá em falta no mercado isso. Vou falar com a sua esposa. Falar com ela que ela ganhou na cena. O meu empreendimento, meu sonho de futuro é abrir um restaurante. Jura? Sim. Mas restaurante de quê? Não tinha mais nada. Só de coisa leve. Rabada. Totó, só coisa light.
Só coisa para entupir a veia. Entendi. Galera, então, beleza, fechamos aí então, ficou tudo entendido, tá maravilha. À tarde a gente vai falar de operações de transporte, é isso? Deixa eu ver. Olha que volta 1 hora, né? 1 hora volta. Professor, Isso. Oi? Os questionários, responder no final da aula, como é que é? Porque já tem um já, né, que pode responder, né, de ontem, né? Não, o questionário que vai valer nota é só do módulo 3, que a gente vai ver agora à tarde, e do módulo 5. São só 2 que valem nota. Ah, entendi. Tá? Porque eu vi um cada módulo lá no aula, lá tem um... Eu coloquei assim, ó, complementar e avaliativo. O que é o avaliativo é o que vale nota. O complementar é só para reforçar. É só para praticar. Tá bom. Tá? Então aí fica. Mas tem até o dia 5. Tá bom, Iago? Até dia 5 você pode concluir lá. Mas se quiser já adiantar, é melhor, né? Beleza. Beleza, gente? Então até 1 hora a gente se vê. Beleza. Tchau, tchau. Até Até a tarde. Tchau. Tchau. Até mais.